eu fiquei muito satisfeito em ouvir a sua apresentação, fazendo essa avaliação. Sempre é bom ser provocado, né? Sua provocação foi realmente bastante interessante. Eu gostei, principalmente, que você trouxe os takeaways e já trouxe até uma abertura aqui para a gente poder discutir, porque eu acho que é o grande desafio é discutir o seguinte: olhando o ambiente que nós temos, e eu acho que não temos dúvida que entendemos que temos um ambiente desafiador, o que fazer para melhorar a atratividade desse negócio no Brasil. Então eu queria trazer aqui um pouco a visão do IBP. Para quem não conhece o IBP é uma entidade, o Instituto Brasileiro do Petróleo. Ele tem 57 anos de existência, ele foi criado logo depois da criação da Petrobras, e ele sempre foi uma entidade independente, buscando trazer as suas visões e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da cadeia de petróleo no Brasil, petróleo, gás natural e biocombustíveis, de maneira competitiva, ética e buscando um desenvolvimento de forma a trazer a competição para o setor. Então, isso é um item muito forte dentro do IBP, a palavra competitividade. E quando eu falo sobre isso, é importante notar, e como o professor Edmilson colocou, eu acho que do que a gente ouviu até a palestra da McKinsey, quando fala em talvez até uma luz no fim do túnel, se podemos enxergar uma luz, né? Tudo parte de uma discussão onde nós percebemos que o ambiente de negócio no Brasil se deteriorou, né? E talvez eu traga um elemento diferente para colocar nesse debate, para que a gente possa discutir, porque quando a gente fala de Brasil, se nós pensarmos no potencial que o Brasil tem para gerar de valor, usando o setor petróleo, usando os seus recursos petrolíferos, é fantástico. Quando a gente compara Brasil com o México, que é uma discussão que existe muito grande hoje em dia, quando a gente compara Brasil, ele estava falando de Argentina, quando a gente fala o que nós temos hoje de potencial no offshore, ele é imenso. A ANP costuma mostrar um mapa onde a gente fala que somente 7 a 8% do potencial das bacias geológicas ou bacias sedimentares brasileiras foi explorado. Isso significa que o Brasil ainda tem muito para ser descoberto. Então, e a qualidade do que tem para ser descoberto no Brasil, em termos de atratividade, é muito melhor do que em muitos países do mundo. Então, como a gente poderíamos dizer que fomos abençoados com a geologia que temos e fomos abençoados com as grandes descobertas que tivemos, que mudaram a cara do país, né? O país hoje tem o potencial, só fazendo uma rápida análise, né? Com tudo que está descoberto e com o que foi mostrado de curva de produção, desde que possamos materializar essas oportunidades, acho que essa que é a questão, né? Então, o potencial que temos, se for materializado, transforma o Brasil entre uma das 10 maiores ou 5 maiores reservas, entre 5 a 10 maiores reservas de petróleo do mundo, entre os 10 maiores ou 7 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso significa colocar o Brasil, do ponto de vista geopolítico, em uma posição completamente diferente. Então, eu gosto de falar isso porque a gente precisa pensar o seguinte: temos sim uma oportunidade tremenda para o país. Eu acho que a gente tem que começar discutindo que temos uma oportunidade. Agora, para materializar esta oportunidade, o ambiente de negócio não se tem mostrado favorável. Então eu vou usar um elemento diferente para contextualizar talvez o que o professor Edmilson colocou. Até 2008, 2009, em qualquer evento internacional que se fosse para falar de petróleo, só se falava de Brasil. Por quê? Porque todo mundo reconhece a oportunidade que o Brasil apresenta, todo mundo reconhece o potencial de produtividade, de descoberta e de qualidade do que pode ser descoberto no Brasil. Eu participei de 3 eventos internacionais, os mais importantes do mundo esse ano, que se discutem petróleo. A OTC, que é feito em Houston, o Congresso Mundial de Petróleo, foi na Rússia, e tivemos o Congresso de Energia. Em nenhum lugar se falou de Brasil nesse ano. O Brasil deixou de ter o potencial que ele tem? De forma alguma.
continuamos sentados num potencial tremendo, né? E a grande pergunta é, então o que nós precisamos para colocar de volta o Brasil na rota da atratividade para poder atrair os investimentos e destravar o desenvolvimento desse setor no Brasil? Eu acho que essa é a grande pergunta. E o IBP, desse ponto de vista, o que nós fizemos? Nós fizemos uma agenda que a gente chama de agenda prioritária para o país. Eu vou tentar agora me focar nessa discussão de indústria e na agenda prioritária, justamente com esse enfoque de que, se nós destravarmos aquilo que está bloqueando o potencial que se materializar, esse valor que o setor tem para o Brasil, a gente pode criar valor e talvez mudar um pouco essa discussão e mudar essa atratividade, que é essa pergunta final. E o que nós vemos? Eu vou começar por um ponto muito simples que foi citado, que é, por exemplo, uma política para o setor, uma política de petróleo, uma política de óleo e gás para o Brasil. Começando por uma política sobre rodadas de licitação. Não se pode ter esse potencial e querer ser atrativo para a indústria quando não se tem uma política clara de como é que vai se fazer as rodadas de licitação. Por quê? Porque vamos imaginar o que aconteceu nos últimos anos, que eu chamo de política dente de serra. Tem licitação, não tem licitação. Tem licitação, não tem licitação. Começando pelas empresas operadoras, quem é que consegue montar um time de exploração que vai trabalhar 1, 2 anos numa rodada e depois não sabe o que mais vai fazer? Você mobiliza 100, 200 pessoas de altíssimo nível, trazendo gente do exterior para poder trabalhar, passam 2 anos, você não tem mais o que fazer, você demite todo mundo. As empresas fornecedoras do setor, né, quem trouxe sonda para o Brasil, que é o que ele mostrou aqui, a diminuição do número de poços sendo perfurados, quem trouxe sonda, montou times para prestar serviços, que é onde a gente gera muitos empregos, passaram-se 2, 3 anos, não tem mais o que fazer, desmobilizam as sondas, manda todo mundo embora. A cadeia fornecedora de máquinas, de equipamentos e produtos, como é que ela monta a capacidade pensando o seguinte: bom, tem demanda hoje, qual é a demanda futura? Vai continuar tendo bloco, vou continuar podendo vender, porque no momento um está vendendo, o outro pode não estar vendendo. Então, não tem como desenvolver uma política de petróleo, uma política de cadeia, sem ter uma política de rodadas de licitação. Que você possa trazer visibilidade para quem vai investir no Brasil, seja hoje, amanhã ou daqui 3 anos, que ele possa dizer: bom, eu hoje não posso comprar um bloco no Brasil, mas eu vou montar uma estrutura para comprar daqui 3 anos, porque eu sei que vai ter uma licitação. Eu não posso fornecer hoje para a cadeia de petróleo, mas eu vou me preparar porque daqui 3 anos eu posso fornecer. Agora, se eu não sei se daqui 3 anos vai ter rodada, não tem como fazer esses investimentos. Então, o combustível do nosso negócio, na verdade, o que alimenta o nosso processo, a nossa matéria-prima é bloco. Se não tivermos área para explorar, é difícil vislumbrar que possamos ter uma visibilidade do que vai acontecer no futuro e poder atrair as empresas para poder investir no Brasil, sejam elas operadoras ou seja as empresas da cadeia de fornecimento, que é quando a gente depois vem a discutir conteúdo local mais para frente. Então esse é um ponto fundamental. Então o que o IBP defende? Nós precisamos ter, para ter um ambiente competitivo, uma política de rodadas de licitação clara. Nós defendemos uma política que tenha rodadas anuais. Nós não precisamos ter 3 rodadas com 500 blocos. Nós precisamos ter todo ano uma quantidade mínima de blocos que é colocada no mercado para que a gente possa manter o negócio rodando. Então é isso que o IBP defende. Tem outra questão importante que eu vou conectar com essa primeira discussão, que depois de 5 anos, né, que nós tivemos sem rodada, nós tivemos a 11ª rodada de licitação, que foi importantíssima, que abriu uma nova frente, que é o que a gente chama de margem equatorial, onde tem um potencial de fazermos grandes descobertas, dado o que se tem de informação do que aconteceu na África, o que aconteceu nas Guianas, né? Bom, e foi importante porque essa rodada da 11ª, porque depois de 5 anos praticamente sem rodadas, nós tivemos uma primeira rodada que poderia vir a dar um alento para a indústria, garantindo que nós iríamos retomar
a atividade do setor, contratando sondas, voltando a perfurar, fazendo poços exploratórios, fazendo sísmica. E aí a gente passa a se deparar com a dificuldade de fazer negócio no Brasil, que são novos requerimentos na área ambiental que tornam o processo de licenciamento N vezes mais complexo. Algo que poderia se licenciar com 6 meses para a sísmica e no máximo um ano e meio para se fazer um poço exploratório, hoje a gente se depara com 2 anos e meio, eventualmente para poder fazer uma sísmica, ou 4 anos, eventualmente, até para poder perfurar um poço, dados os níveis de requerimento que estão sendo colocados. Então, esta mudança, que não necessariamente agrega valor ao processo de decisão do licenciamento ambiental, muda completamente a perspectiva da indústria. Se o México está dizendo que em 6 meses ele não der uma licença, a licença está automaticamente emitida, que é o que ele está dizendo agora, nós estamos falando aqui o que era bom, que era 1 ano e meio, pode virar 4. Então, que ambiente de negócio é esse com que a gente vai estar enfrentando? Então, nós somos a favor de um processo de licenciamento ambiental de altíssima qualidade, que não seja reduzida a qualidade, mas que o tipo de solicitação que seja feito seja razoável para aquilo que se pretende, não algo que vai demorar 4 anos. Não existe ambiente de negócio atrativo para quem tem que esperar 4 anos por uma licença ambiental. Eu não posso manter um time de 200 pessoas esperando uma licença que vai demorar 4 anos. Uma outra questão importante que eu gostaria de mencionar, e é muito interessante, que a gente tem falado um pouco, que ajuda a compor esse ambiente de menor atratividade no Brasil, é o que nós temos observado em relação à insegurança jurídica e tributária. Não afeta somente a indústria do petróleo, afeta toda a indústria. Então, um exemplo que aconteceu recentemente, foi feita uma reinterpretação sobre afretamento. Então, do dia para a noite, a Receita Federal entendeu que afretamento de embarcação não era afretamento, era um contrato internacional de serviço. Essa pequena mudança de interpretação significava 46% a mais de imposto. Que se pretendia era cobrar retroativo desde 2008, poderia ter custado, como foi colocado aqui pela McKinsey, mais de 100 bilhões de reais. Então, como é que do dia para a noite aparece uma conta para o setor que ninguém esperava? Tomamos decisões de investimento e ninguém tinha visto esse detalhe, essa filigrana de reinterpretação. Então tivemos que fazer um trabalho até para poder sair uma lei que dizia que afretamento é afretamento. Então o que a lei diz é tão simples, mas foi o que precisou ser feito para poder resolver o problema. E se não fosse resolvido, provavelmente o setor pararia. E assim como este item que eu estou mencionando, que parece tão simples, tão banal, existem N outros hoje em discussão que são simples, mas se forem implementados, têm o potencial de parar a nossa indústria. Então isso nos preocupa, porque isso é um pouco da insegurança jurídica e tributária que nós temos, essas reinterpretações. E a gente sempre diz, o governo tem mantido um processo que nós temos elogiado, que os contratos têm sido sempre preservados, não se tem rasgado o contrato no Brasil, uma coisa que sempre se discutiu. O Brasil é um país hoje estável do ponto de vista contratual. Agora, do ponto de vista legal e fiscal, se tem muitas mudanças que preocupam o setor. Então, ter um país mais seguro, sem dúvida nenhuma, muda esta atratividade. Então, o Brasil pode voltar com o potencial que ele tem a ser atrativo e ser o centro das discussões. Uma outra questão que é importante, que eu gostaria de citar, talvez trazendo uma outra dimensão, e que nos preocupa, quer dizer, talvez seja uma tendência que está se criando de uma maior interferência do regulador, do governo, nos processos empresariais. Então, nós temos visto isso na regulação, nós temos visto isso numa série de itens, onde talvez o governo queira ter uma participação maior nas decisões. Mas isso tira do empresariado aquilo que é da sua natureza de poder tomar a decisão sobre o seu investimento. Eu vou dar alguns exemplos que vocês vão estar acompanhando aí. Recentemente nós tivemos uma discussão sobre uma nova regulamentação sobre os investimentos
de P&D, que é aquele 1% que se gera e que se coloca em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem uma discussão que talvez o operador que fazia esse investimento naquilo que ele entendia necessário para o seu negócio, para resolver problemas futuros de tecnologia, talvez a ANP queira trazer para si essa decisão. Então, se o operador que sabe qual é a sua necessidade não puder investir o seu dinheiro naquilo que resolve o seu problema de tecnologia, isso passar a ser uma tarefa da agência reguladora, será que isso transforma o ambiente em mais competitivo? Então, essa é uma preocupação. Será que se o regulador passar a tentar tomar decisões sobre como desenvolver os projetos vai melhorar o ambiente de negócio? Temos dúvidas. Eu acho que esse não é o tipo de expectativa que se tem. E eu vou mencionar um outro elemento, voltando a falar sobre rodadas e o potencial que a gente tem, que é a questão do modelo de partilha e do operador único, que é uma bandeira que o IBP desde sempre vem discutindo e é importante. Temos, sem dúvida, no pré-sal um tremendo potencial. Então, se temos problemas econômicos e gostaríamos, por exemplo, de fechar o caixa, é só ter rodadas regulares, inclusive do pré-sal, e não tem dúvida que nós conseguiríamos atrair, tendo um ambiente atrativo de negócios, várias empresas para vir para o país. Mas quando nós temos um modelo que só permite a operação de um operador único, isto restringe e diminui sobremaneira a atratividade de quem quer investir no pré-sal. Por quê? Porque muitas empresas entendem que tem um diferencial competitivo para poder trazer a sua tecnologia, trazer os seus investimentos, para poder aportar no país. Só ser um investidor talvez não seja a melhor alternativa. E o IBP entende que a Petrobras é uma empresa que, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de capacidade técnica, ela realmente pode agregar um valor incrível. Mas, se a Petrobras for exposta ao ambiente competitivo, onde ela vai observar que alguém está trazendo uma tecnologia diferente para poder desenvolver o pré-sal, uma logística diferente, uma abordagem diferente nas soluções, sem dúvida nenhuma, todos ganharemos. Um leilão competitivo do pré-sal, onde múltiplos operadores possam se apresentar para competir na hora de comprar o bloco, sem dúvida nenhuma o país vai ganhar. Então, nós entendemos que este modelo, que hoje impõe até uma carga desproporcional à Petrobras de ser operadora única, não é o melhor para o país, nem o melhor para a Petrobras, e nem o mais atrativo para criar este ambiente de negócio. Então, nós defendemos que, se a gente quer mudar e quer, pelo menos, criar uma oportunidade de ter os investimentos acontecendo e ter uma curva de petróleo, talvez crescendo numa velocidade diferente, dada a oportunidade que o Brasil oferece, precisaríamos olhar a questão do operador único. Mas não só o operador, quer dizer, o IBP não tem nada contra o modelo de partilha, se usa partilha no mundo inteiro. O grande desafio é que no Brasil nós temos um modelo de partilha que tem algumas jabuticabas, como é típica do nosso negócio. Então nós temos no nosso modelo uma desproporcionalidade do poder que a PPSA tem com relação ao que se tem no mundo. Então, com uma desproporcionalidade de poder, onde ela tem um poder de voto e de veto muito maior do que o operador e do que os agentes que estão lá privados, isso, sem dúvida nenhuma, tira a atratividade de quem queira investir no pré-sal. E da mesma forma, talvez um pouco dentro do modelo que tentou se aplicar em outras concessões no Brasil, o modelo de partilha ele restringe, por exemplo, a recuperação dos custos de quem investe. Quando você começa a restringir a capacidade de quem investiu de recuperar o seu dinheiro de volta, sem dúvida nenhuma reduz a atratividade do modelo. Então, quando a gente fala desse todo de redução da atratividade, tem vários elementos que impactam. E eu vou falar do último, porque eu acho que eu já estou me estendendo demais, que é a questão do conteúdo local. O conteúdo local é, do ponto de vista do país, uma tremenda oportunidade, aliada às outras oportunidades que eu citei do que o país tem. Mas é uma ferramenta de política industrial que tem que ser aplicada de uma maneira inteligente, entendendo os desafios que nós estamos enfrentando. Assim como todo remédio pode trazer o bem, o mesmo remédio pode trazer o mal.
Na medida em que a gente tem uma política que possa ser restritiva a permitir que você compre o que não tem aqui dentro, lá fora, eu gostaria só de usar o que o professor Edmar mostrou como curva, quer dizer, aquela curva que sai de 2, 3 bilhões de investimentos que era o Brasil do passado em EIP, e salta em menos de 10 anos, que foi praticamente de 2002, 3, 4, para 40 bilhões de dólares de investimento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, não se consegue desenvolver fornecedores que forneciam 2 bilhões para fornecer 40 bilhões neste curto período de tempo. Esse é o desafio. O mundo no Brasil mudou. Então, qual é o problema do conteúdo local? É que, de uma tremenda oportunidade que ele dado que a indústria nacional não conseguiu acompanhar a mesma velocidade de desenvolvimento que aconteceu com o crescimento do investimento, ela passou a ser um tremendo gargalo. Então, o que nós devemos fazer? Eu acho que a McKinsey até mencionou algumas dessas questões. Não dá para tentar fazer tudo. Então, a gente deveria focar onde nós temos as nossas grandes vocações, para poder capturar o máximo valor do país do ponto de vista de competitividade, porque nós precisamos inserir o Brasil em cadeias globais de fornecimento. Então, se nós temos escala no offshore, onde nós somos 30% de tudo que vai ser comprado no mundo, vamos focar nesses segmentos específicos, onde nós temos uma escala sem precedente, para poder fazer desses segmentos os segmentos mais competitivos do Brasil, não só aqui dentro, como para exportar. Então, vamos aproveitar isso. E, na verdade, do nosso ponto de vista, o grande desafio é desenvolvimento de fornecedores. Então, a política não deveria nem chamar de conteúdo local. E conteúdo local é quando tem conteúdo para ser comprado. Como nós não temos o conteúdo, deveria ser uma política de desenvolvimento de fornecedores competitivos para exportar e se inserirem nessas cadeias globais. Então, enquanto a gente não olhar essa questão, ela, ao invés de uma oportunidade, ela provavelmente vai ser um gargalo para aquilo que foi mostrado que venha se materializar. Porque não adianta querer investir. Se não tiver de quem comprar, o investimento não vai acontecer. Bom, então eu queria deixar essas mensagens iniciais do IBP. O IBP tem esta agenda de itens que a gente entende que são importantes para serem atacados, para que a gente possa endereçar essa questão da atratividade hoje do setor de óleo e gás no Brasil. Obrigado.